começando o quadro de entrevistas do portal de notícias Web Terra TV. E aqui comigo hoje está o ex-vereador de Montes Claros, Oliveira Lega, do Partido Cidadania. Ele vai estar falando aqui pra gente com exclusividade sobre os últimos acontecimentos envolvendo o seu nome. Lega, muito obrigada pela participação com a gente aqui hoje. Então vamos começar falando, explicando para a população o porquê que seu mandato foi cassado no dia 6 de dezembro. Correto. Eu tive uma condenação da Justiça Militar, no artigo 166 do Código Penal Militar, críticas indevidas. Essa condenação foi decorrência, de uma crítica, ou seja, de eu ter rebatido a crítica de um superior hierárquico. Com isso, a Justiça Militar me condenou com uma pena branda, 3 meses de detenção em regime aberto. Branda por quê? No caso, eles não viram como um parlamentar, como parlamentar. Então, como realmente eles retiraram isso aí veio essa sentença. 3 meses em regime aberto. A partir daí eu comecei a cumprir. Foi dia 12 que eu assinei, tomei conhecimento do mandato de prisão e passei a cumpri-lo, à noite lá no quartel e final de semana em tempo integral. Essa pena de 3 meses se encerra hoje. O que isso mudou na sua vida pessoal e na política também? Pessoal, assim, jamais eu ia esperar uma pena dessa, tendo em vista que, na minha carreira, meus quase 30 anos, eu não tive uma detenção sequer, uma advertência sequer, muito pelo contrário, quase 200 recompensas, elogios, notas meritórias, em decorrência dos excelentes serviços prestados à população. Mas, a Justiça Militar entendeu que, a crítica ao superior hierárquico realmente aconteceu. No meu entender, eu simplesmente rebati, mas existe esse artigo 166 que é para realmente calar, um subordinado. E como eu não aceitei essa imposição, e foi na situação de parlamentar, porque a crítica que ele fez foi numa reunião onde tinha vários candidatos a prefeito, a vereadores dentro do batalhão. Eu não fui nesse evento exatamente para evitar desgastes, evitar desgaste, porque eu fui orientado antes. Se você for, com certeza, se ele te criticar, você não vai ficar calado. E eu não ficaria mesmo, Então, como eu não fui, eu tomei conhecimento de imediato quando ele estava, me criticando lá. E ele fazia muito isso, durante todas as solenidades. E eu rebati, postando um texto no grupo de WhatsApp de militares, E foram vários processos que eu respondi, 8 inquéritos policiais militares, 6 foram arquivados com o entendimento que tudo que eu fiz foi na função parlamentar. E 2 que eles me viram como tenente, não como vereador, apesar que foi na função sim parlamentar, eu fui condenado a essa primeira de 3 meses e teve outra de 7 meses. Lega, você acha que você está pagando pelo preço de ter sido um vereador tão polêmico e tão combativo nesses 7 anos de mandato? Correto, acredito que sim, porque realmente esse posicionamento meu vai contra a cultura política existente no nosso país, que é uma cultura política corrupta, que vive de amarrações. Então eu não entrei nesse sistema e realmente nós incomodamos pessoas poderosas, mas essa postura minha ela vai até o último dia de vida, porque foi o que eu aprendi de berço, com meus pais, a valorização, da ética, da moral. Então eu já sabia os riscos que eu estava correndo quando eu fiz essas denúncias, Mas vamos manter firme. Olega, esse assunto foi bastante comentado, ainda está sendo nas redes sociais. O que você acha que pode ter acontecido? O pessoal está comentando muito e tem uma força política maior envolvida por trás de todo esse acontecimento. Essa minha postura realmente incomodou o sistema, Incomodou o sistema. Onde tinha injustiça e chegava ao meu conhecimento, eu tomava as providências devidas. Então, o que aconteceu com relação à cassação do meu mandato foi mais uma coisa absurda, mais uma injustiça, que eu estou, pagando sem dever absolutamente nada. Eu falo pelo processo da forma que foi. Tudo bem, houve a condenação em segunda instância, eu não discuto o mérito da condenação. Vai falar, poderia ter recorrido, sim, mas poderia ter recorrido e lá no Supremo caísse o recurso
e retornava para a Câmara. Então, o que eu vou discutir é da forma que chegou para a Câmara. Então, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Nem, me ligou dia 10 de outubro, né, para que eu comparecesse na Câmara, porque ele tinha recebido o pedido do coronel solicitando a cassação do meu mandato. Aí eu cheguei na Câmara, né, ele já veio com a notificação, me dando 10 dias para o contraditório e a ampla defesa. Eu questionei, cadê o documento que foi dado entrada aqui? E o coronel não tem legitimidade para isso. Aí eu fui até o assessor jurídico, doutor Luciano, e ele me apresentou o pedido do coronel. E o pedido do coronel bastante contundente no sentido da cassação. Ele estava explorando a lei orgânica no artigo 44, que prevê a cassação no caso de uma condenação em segunda instância, o que aconteceu. Eu achei estranho porque já tinham me falado antes que ele tinha procurado, o coronel tinha procurado a Marli, que é a suplente, né? No caso, ela vai assumir a minha vaga. A Marli foi bastante ética. Ela, em momento algum, aceitou. Ele queria que ela assinasse uma procuração, ela requerendo a cassação do meu mandato. Tudo bem, ela tem legitimidade através do partido, aí sim. Mas como ela não aceitou, o próprio coronel entrou com esse pedido. Então ele entrou já orientado. Isso já tinha um mês que eu estava cumprindo a minha sentença. Porque se ele tivesse certeza, né, que ele poderia ter feito esse pedido, ele teria entrado no primeiro dia que eu fui condenado. Porque o desejo maior dele era me ver fora da política. É tanto que em 2016, ele tentou de todas as formas, né, incentivando alguns militares a saírem candidatos, né, e no dia da eleição, vários militares foram trabalhar fora, com diárias em locais que nem precisavam de apoio. É tanto que o tenente-coronel Ederson, que estava em conluio com o coronel, hoje ele responde por crime eleitoral, porque nós éramos 15 militares candidatos, somente eu estava sendo monitorado e perseguido 24 horas por dia. Responde por improbidade administrativa, porque aqueles militares que foram trabalhar em locais que não precisavam de reforço receberam diárias. Então, assim, não poderia, o comando não poderia ter escalado. Aí ele está respondendo por improbidade administrativa e respondendo também por abuso de poder. Então, assim, os processos já estão em andamento, a Polícia Federal está apurando o crime eleitoral, o Ministério Público a improbidade e a Corregedoria o abuso de poder. Porque quando esse coronel foi para a reserva e o tenente-coronel saiu do comando 10, eu reportei ao Ministério Público que acionasse o 10º Batalhão e requeresse os arquivos da P2. E isso foi feito. E lá constatou toda essa perseguição que eu sofri em 2016. Eu só pedi a Deus que não me desse uma votação vexatória, né? Eu lembro, no dia da eleição, quando eu passei de 1000 votos, eu já estava agradecendo a Deus. Só que a reeleição ela veio na última urna, né? Ela veio na última urna, a diferença de 13 votos. Então, isso pra gente foi assim, não tem como, né? A gente fica emocionado. Toda vez que eu conto, eu fico emocionado. Não tem como mensurar, né, a importância de tudo isso, mas nós continuamos de cabeça erguida. Então chegou esse pedido ao Marcos Nem, né, que eu achei estranho, e sendo que eu sempre vou retornando, porque a gente vai lembrando com bastante detalhes, né? No segundo dia que saiu a minha sentença, o mandato de prisão, foi dia 12, se eu não me engano, foi dia 14 ou 15, eu na reunião ordinária da Câmara, o doutor Luciano e Marcos Nem me chamaram para conversar, né, separado. Aí o doutor Luciano falou comigo, olha, Liga, cuidado que você pode ser pego na lei orgânica ou no regimento interno. Eu falei, doutor Luciano, eu não estou preocupado. Se a Justiça Eleitoral determinar, né, que eu seja cassado, eu saio de cabeça erguida. Agora, não vamos adiantar as coisas, deixa acontecer. Aí 30 dias depois vem esse pedido do coronel utilizando exatamente a lei orgânica. Não foi coincidência, não foi coincidência. O Marcos Nem, o doutor Luciano, realmente articulou tudo isso, né? Se tem interferência de um deputado, eu não sei. Eu só sei que o doutor Luciano está há quase 15 anos na Câmara, assessor jurídico, contratado, indicado por esse deputado. O Marcos Nem foi eleito presidente por causa dos conchavos, né? E o deputado tem alguns votos ali dentro da Câmara. Infelizmente, eu espero um dia
que a mesa diretora seja eleita por mérito, que o presidente seja eleito por mérito na Câmara. Porque até então o que eu presenciei é por conchavos, né? Amarrações. Então isso traz um prejuízo muito grande para a população, porque aquela presidência ela fica totalmente dependente de políticos. E isso aí não é bom, a população não é representada com bastante transparência, não é. Então assim, durante todo o meu tempo, eu sempre briguei por um legislativo forte, né? Sem independência. Mas o nosso, infelizmente, que deveria ser independente, não é. A dependência é muito grande. E essa dependência, ela traz prejuízo. Não resta dúvida que traz prejuízo. Então, assim, aí aceitou, né? Me deu o direito da defesa. Com 10 dias eu apresentei a minha primeira defesa, alegando que naquele caso específico, não tinha competência a Câmara, porque até então a Justiça Eleitoral não tinha manifestado. Mas aí, o doutor Luciano foi à Justiça Eleitoral, fez o papel inverso. Ao invés da Justiça Eleitoral determinar, né, a Câmara, no caso específico, se chegou à suspensão dos meus direitos políticos, que já estava no TRE, suspensão de direitos políticos no exercício do voto, eu não estava aí, não estou inelegível, né? Eu não estou inelegível. Hoje é o último dia da minha sentença, então amanhã, se tivesse uma eleição, né, eu poderia estar participando normalmente. Então eles cassaram o meu mandato, faltando 8 dias para cumprir a sentença. Eles poderiam. Fala que não poderia suspender, poderiam sim. Poderiam sim, se eles tivessem usado o regimento interno da nossa Câmara, que é legítimo, que está vigente. Então, ele pode sim ser utilizado. Poderia ter utilizado a Constituição Federal. Aí lá ele explicou que só pode ser atendido no caso de senadores e deputados, sim, mas se utilizar, ele sabe muito bem disso, o princípio da simetria pode alcançar sim a Câmara Municipal, pode alcançar sim os vereadores. Então, eu não vi nenhum trabalho nesse sentido. Esse caso meu é o único, né, do país. Então, assim, não é um caso tão fácil assim de se resolver pela mesa diretora. Deveria, sim, ter procurado o judiciário, enfim, para tomar uma decisão acertada, sem fazer covardia. Porque o que eu vi durante todo esse tempo foi direcionado à minha cassação. Onde o doutor Luciano ia e tal, fora da Câmara, ele comentava que iria utilizar a lei orgânica. Ele comentou isso para vários advogados, que chegou ao meu conhecimento. Então, assim, já estava tudo determinado para cassação. Eu poderia ter utilizado a melhor assessoria jurídica do mundo, que não reverteria porque o pedido foi para cassação. Então, o que me deixa mais chateado é isso, que não houve transparência, né? Assim, nesse processo, a mesa diretora, acredito eu, e eu falo com toda a propriedade, não participou efetivamente. Não participou. Pode perguntar aos 3 vereadores da mesa, o Soter, o Daniel, a Maria Helena, se eles acompanharam todo o desenrolar disso aí. Então deixou a cargo do presidente, aí só no último dia para assinar a ata e o ato declaratório da minha cassação que eles participaram. Então assim, eu fico sem entender a que ponto, né, que chega a covardia. Então essa é a segunda condenação minha. Essa foi mais pesada porque eu fui eleito democraticamente, foi através do voto, né? Então eles não obedeceram isso, né? Isso que me deixa mais indignado ainda. Mas estamos de cabeça erguida, né? Não estou inelegível, né? Vamos entrar com os recursos, né, devidos e necessários e se realmente, né, entenderem que houve uma injustiça nesse sentido, da forma que o processo transcorreu, a gente retorna. Do contrário, estamos aptos a encarar mais uma eleição, se assim a população entender, né, e confiar, né, no nosso trabalho. Quando eu vi que, doutor, na coletiva que eles fizeram para anunciar a cassação do meu mandato, eu vi algumas coisas ali realmente que não batem com a verdade. Por exemplo, o advogado que deu parecer para a minha cassação, que é de Belo Horizonte, ele recebeu 15 mil só para esse parecer. Aí o doutor Luciano fala que o presidente também que achou conveniente contratar um especialista. Não, eles não acharam conveniente isso não. Eu que aleguei suspeição de doutor Luciano, pelo vínculo dele, do presidente e do coronel, seu mesmo com um deputado. Eu aleguei isso na presença de todos os vereadores.
de todos os vereadores, e orientei até a Maria Helena, o Daniel, para que acionasse seus assessores jurídicos para participar dessa decisão, né? Aí, quando eu aleguei suspeição de doutor Luciano, todo mundo aceitou. E o nome de doutora Macreide, lá da Câmara, uma excelente profissional e efetiva, foi mencionado. Falei, parabéns, essa é uma pessoa que realmente eu tenho uma consideração muito grande e é totalmente profissional e não tem vínculo político. Eu achei que ela seria, né, a responsável, mas não. Fiquei surpreso quando eu tomei conhecimento que a Câmara pagou R$15 mil para o parecer, né, do advogado de Belo Horizonte. Agora, quem indicou, né? Aí fica essa dúvida. Então, assim, o que não pode acontecer são essas amarrações que trazem, de fato, prejuízo a toda a população. Eu recebi a ligação de alguns vereadores, outros externaram, né, na tribuna, na terça-feira, quando houve um manifesto de apoio à minha pessoa. Então, eu acredito, aliás, acredito não, eu tenho certeza, se fosse a plenário, jamais eu seria cassado. Mas até aí, eles foram inteligentes. Eu falo eles na pessoa do presidente, porque na lei orgânica, no seu artigo 44, prevê a mesa diretora, né? E foi o que aconteceu. Mas a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a maioria dos vereadores entenderam, né, a injustiça que eu sofri, né? E jamais cometeriam outra injustiça cassando o meu mandato. O mandato do povo, né, que foi legitimado pelo voto. Mas a gente está, né, feliz, agradeço de coração, né, a população, os colegas de fardas, né, igrejas, São Judas, né, a minha região, meus amigos e pessoas que também nem me conheciam, né, manifestaram nas redes sociais, foram à Câmara, né, dar esse apoio legítimo, de forma totalmente assim, pacífica, né, porque estão indignados com a covardia, que quando eu falo covardia é porque o processo realmente, ele transcorreu de uma forma totalmente obscura, né? Então, aí sim, né, entende-se uma covardia. Então, agradecer a toda a população de Montes Claros, para mim foi uma honra, né, estar lá como vereador durante esses 7 anos, e a gente vai manter essa postura firme sempre. Muito obrigada, Liga, mais uma vez pela sua presença, por ter cedido um tempinho da sua vida para vir falar aqui com a gente. E esse foi o quadro de entrevistas do portal de notícias Web Terra TV. E para ter mais informações é só acessarem o site www.webterra.com.br. Até a próxima.